E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Eu queria, parabenizar aí aos alunos que estão se esforçando, né? Eu tô vendo aí que tem muita gente fazendo as atividades, mandando dúvidas lá no Google Class, tá? Então, parabéns, né, pelo esforço de vocês. Continuem assim, né? Eu sei que vocês se garantem. Vocês têm o que tiver, né, de dúvida, pode mandar lá mesmo, é para perguntar mesmo. Façam da melhor forma possível, tá? Então, muito bem, tá? Continue assim. É, é muito importante, né, que a gente tenha esse esforço coletivo para que tudo possa dar certo e tudo ficar bem, tá bom? Então, muito bem, então de parabéns aí. Pessoal, hoje a gente vai continuar, né, a nossa discussão sobre a Mesopotâmia e hoje a gente vai discutir mais os aspectos cotidianos, né, da vida na Mesopotâmia, de maneira geral, um pouco sobre a economia. A gente já falou bastante da parte política, sobre os impérios mesopotâmicos, né, a ascensão e queda dos impérios mesopotâmicos. Falamos bastante aí da relação dos povos lá na Mesopotâmia e tudo mais. Hoje a gente vai discutir mais sobre a questão da economia, né, sobre a questão da vida na sociedade mesopotâmica, como é que era, como é que funcionava, tá bom? Então, esse tema é o tema 1 da unidade 4. Então, dá uma lida lá, faz as anotações que forem precisas e qualquer dúvida me envia lá no Google Class para que eu possa responder, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula e para a gente poder seguir bem. Pessoal, a vida na Mesopotâmia, né? Quando eu falo vida, eu estou falando mesmo num aspecto mais geral, né? É, economia, sociedade, cultura, como é que viviam, né, os mesopotâmicos, né? Afinal de contas, a história ela não é feita apenas de política, né? Mas, né, de toda uma vida em sociedade, né, que envolve a forma de se organizar, né, em grupos, como a sociedade ela estava dividida, como essas pessoas viviam propriamente dito, né, se alimentavam, conviviam, qual era a religião. Tudo isso também faz parte, né, da história e é fundamental que a gente entenda para a gente perceber as semelhanças e diferenças, né, é, desses povos. Né, muitas coisas ainda permanecem muito recentes, mesmo que estejam distantes no tempo, tá? Então, vamos lá, para a gente poder entender. Então, a economia, né, no caso aqui da Mesopotâmia. A base da economia era a agricultura, né? Como todas as civilizações antigas, né? Basicamente, sobrevivia-se muito mais da agricultura do que de outras atividades, né? Aqui a gente ainda está falando de uma civilização, por exemplo, os sumérios, né? São os mais antigos, viviam estritamente, né? Ligados aí à agricultura, à produção de grãos principalmente, tá? Quando a gente fala de agricultura, nós estamos falando principalmente da produção de grãos, porque esses grãos permitiam, né, fazer uma série de alimentos e vamos dizer assim que esses grãos, né, essas primeiras espécies aí de plantas que foram cultivadas dessa forma em larga escala, é, permitiam a vida, né, principalmente nessas regiões menos favorecidas. A região ali da Mesopotâmia é uma região bastante desértica, né, com exceção, claro, do da região mesopotâmica propriamente dita, né, entre o Tigre e o Eufrates, porque você tem uma abundância de água e essa abundância de água permitiu que se produzisse uma agricultura bastante desenvolvida. Então, produzia-se linho, né, lentilha, trigo, né, o gergelim, cevada. Trigo e cevada provavelmente são dos grãos mais os cereais, na verdade, um dos cereais mais cultivados basicamente por quase todas as civilizações antigas, porque permitiu a produção de uma série de alimentos que garantiu o sustento, né, da maior parte dessas populações. Né? O trigo talvez seja um dos que mais permanecem ainda hoje, né? Se você olhar, basicamente boa parte dos produtos que a gente consome tem o trigo. O pão, por exemplo, né, fundamental, que vem do trigo. Então, quer dizer, todos esses produtos eles garantiam a sobrevivência dessas populações naquela região, mesmo sendo uma região de dificuldades, né? Por ser bastante desértica, mas como a margem, né, as margens ali próximas dos rios, o Tigre e o Eufrates, elas eram bastante férteis, então
se produzia esses produtos, né, que eram distribuídos, né, trocados para garantir a sobrevivência. As obras, elas faziam com que as águas chegassem nessas plantações, né, porque o rio ele precisava ser desviado, né, haviam canais que eram construídos para desviar a água do rio e chegar até essas plantações como forma de irrigar e assim poder produzir em maiores proporções, né? Só a margem não era suficiente. E outra coisa, né? Nem tudo se resolvia na margem do rio, então era preciso desviar essa água, né? Então, cavados, sulcos, né? Canais na terra para desviar essa água para a região dos plantios. Já tem uma imagem, a gente vai entender mais ou menos como é que isso funcionava, né? Também, pessoal, aliado à produção agrícola, né, que era, de certa forma, a principal produção, né, você tinha também a criação de animais, que tinham diversas funções dentro daquela sociedade mesopotâmica. Ovelha, cabra, vaca, mula, boi, cada um, né, a sua função. Geralmente as ovelhas você tinha a extração da lã, né, para fabricação de roupas, tecidos e tudo mais. Você tinha as cabras e as vacas que produziam leite, né, que era também um alimento bastante consumido ali entre esses mesopotâmicos. As mulas e os bois eram muito utilizados para como animais de tração, né, quer dizer, aqueles animais que puxavam os carros carregados, seja de produtos agrícolas, né, sejam de outros produtos. Você vai ter também mais à frente os cavalos que eram usados para puxar os carros de guerra. Então tudo isso demonstra que, aliada à produção agrícola, havia uma produção, uma criação de animais bastante extensa que complementava, né, a produção agrícola, seja nos diversos aspectos aí, desde da produção de tecidos ao leite, também o transporte dessas mercadorias, ou por exemplo para moer, né, tração no moinho, né, para poder moer o trigo, moer aqueles grãos que precisavam ser moídos. Então, quer dizer, você tem essa criação bastante ampla. E aí, né, você pergunta, havia comércio? Havia, né? Mas o comércio lá na antiguidade, né, no caso aqui da Mesopotâmia, ele não era muito semelhante ao nosso, né, tendo em vista que ele se fundava principalmente na questão das trocas de mercadorias, né? Então, quer dizer, trocava-se uma mercadoria por outra, né? Geralmente você não tinha o uso de moedas, né, assim, de forma ampla. Então acontecia aqui um processo mesmo do escambo, né, que é a troca de uma mercadoria por outra. E isso é interessante porque demonstra que essa sociedade ela esteve em contato com outras, né, com a região do Egito, também com a região ali da Índia, né, próximas da Índia, de Mohenjo-Daro, de Harappa, que são algumas cidades, civilizações que surgiram ali na região de hoje é a Índia. E esse comércio ele também trouxe, né, importantes contatos culturais, né? Por exemplo, né, a invenção da roda, né? A roda, ela provavelmente ninguém não se sabe exatamente quando, né, a roda foi inventada, mas o fato é que, por exemplo, em Mohenjo-Daro, em Harappa, você tem relatos e esculturas bem antigas, de 3 ou 4 mil anos, que possuem já a roda, né, de cerâmica ou de barro e tal. Já a Mesopotâmia você tem pinturas, gravuras que demonstram também a utilização da roda lá na Mesopotâmia ali, provavelmente no segundo milênio antes de Cristo. Então, o fato é que essas trocas provavelmente também trouxeram, né, influências culturais de outros povos na Mesopotâmia, tá? Então, o que era trocado, né, nesse processo? Madeiras, metais, né, pedras preciosas, artigos agrícolas que eram trocados com outras regiões, né, em troca de pedras, em troca de metal. E isso fazia com que essas civilizações se mantivessem em bastante contato, né, entre si, permitindo uma troca mútua, né, uma influência mútua, né? Tanto, por exemplo, o Egito, de certa forma, esteve em contato com a Mesopotâmia, influenciou e foi influenciado também pelos mesopotâmicos, né? Os hebreus também que viviam ali, né? À toa que você tem muitos aspectos da cultura mesopotâmica também presentes na cultura hebraica. Então, quer dizer, você tem
o comércio ele permitiu essas trocas, né? Ainda que, como eu falei, que fosse algo mais restrito. E aí também é importante destacar que o comércio ele principalmente se dava nos centros urbanos, né? Nas cidades, nas grandes cidades aí mesopotâmicas, tá? Vamos para cá, algumas imagens aqui interessantes. Ó, isso aqui são gravuras, né, de como provavelmente funcionavam esses canais, essas obras hidráulicas que eram feitas na Mesopotâmia, né? Então você tinha aqui o rio, né, o Eufrates ou o Tigre, e aí, ó, cava-se, que dá para ver, não sei se dá para ver, cava-se um canal, né, ou uma rede de canais, ó, aqui são os canais, e aqui você tem, ó, as regiões onde eram plantados, né, trigo, cevada. Aqui você já tem algumas pessoas colhendo, né, já foi colhida a maior parte, aqui ainda está em processo, aqui também já foi colhido. Então quer dizer, você tem esse tipo de obra, né, para canalizar a água e assim ela atingir outras regiões que ela não atingiria, né? E também é importante destacar que para atingir essas regiões de forma controlada, porque a seca ou a cheia, ela tende, né, a inundar essas plantações e aí consequentemente se inundar perde-se essas plantações. Então era preciso ter um controle bem efetivo sobre esse processo aí do rio, né? Também não podia plantar exatamente na margem, tem que ter alguma distância, justamente para garantir que quando o rio enchesse, né, ele não alagasse essas plantações, que é o caso, por exemplo, do que acontece no Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele, quando ele enche, ele alaga bastante as margens, né? Então era preciso também saber lidar com esse tipo de situação lá no Eufrates e lá no Tigre. Então aqui você tem, né? Se vocês observarem bem aqui, ó, tem alguns cavalos, né? Demonstrando aqui, pessoas carregando em cestos, né? Aqui, ó, também, ó, cestos. Era uma forma de... Aqui, ó, um boi, não sei se dá pra ver bem aí, um boi ele tá puxando aqui uma espécie de moinho, algo do tipo, né? Pra justamente moer. Aqui também tem uma coisa parecida, você tem aqui, ó, o canal, certo? Esses canais. Aqui, ó, o boi aqui puxando um arado, né? Justamente para abrir esses sulcos na terra, para poder plantar e assim você produzir mais produtos e tudo mais, tá? Aqui é só um exemplo disso. Aqui eu botei só para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam, a lentilha, né, que é muito usada, ainda hoje, né, a lentilha é muito usada, um grão, e aqui a cevada também muito utilizada ainda hoje, né, cereal fundamental aí juntamente com o trigo, tá? Então, aqui um exemplo de mais ou menos de comércio, né, como seria mais ou menos o comércio próximo aqui a um zigurate, né? A gente vai comentar mais sobre o zigurate mais à frente, certo? Se vocês observarem aqui, você tem provavelmente um fiscal, algo do tipo, fazendo anotações na tabuleta de argila, né? Justamente em cuneiforme, para garantir aí o controle sobre essas mercadorias, certo? Então, pessoal, por hoje é só, né? Eu acho que deu para entender aí um pouco sobre esse período aí, né, da Mesopotâmia, como é que funcionava a agricultura, a economia mesopotâmica. Dá para ver que eles dependiam bastante, né, desses elementos, a agricultura, a criação de animais e o comércio. E aí é muito importante que vocês façam a leitura do tema, tá, para poder compreender melhor esse processo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.